Alguém na escuta? Atenção, sobrevivente. Se você está ouvindo isso, existe uma parte de você que já percebeu que algo não está certo. Não é falta de capacidade. Não é falta de oportunidade. É a forma como você se enxerga. E quando a sua própria mente começa a duvidar de você, tudo ao redor perde força. Permaneça comigo. A baixa autoestima não aparece de uma vez. Ela se constrói aos poucos, em pensamentos silenciosos, em comparações constantes e em críticas internas que ninguém ouve além de você. E o mais perigoso, ela começa a parecer normal. Você se acostuma a duvidar, se acostuma a se diminuir, se acostuma a acreditar que não é suficiente. Hoje você vai entender como isso se forma e principalmente como quebrar esse padrão. A vida não é para os fracos. O amanhã pertence àqueles que resistem, que caem e se levantam, que transformam desafios em degraus para algo maior. Aqui, você aprenderá a se fortalecer, a desafiar seus próprios limites e a se tornar a melhor versão de si mesmo. Porque sobreviver não é o bastante, é hora de vencer o amanhã. O sobrevivente do amanhã. A baixa autoestima começa dentro da sua própria mente. É aquela voz que diz que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir, que sempre existe alguém melhor do que você. No início parece só um pensamento passageiro, mas com o tempo isso se repete tantas vezes que deixa de ser apenas um pensamento e passa a parecer uma verdade. E quando você começa a acreditar nisso, você começa a agir de acordo com essa ideia. Você passa a se comparar o tempo todo. Olha para os outros e sempre se coloca abaixo. Alguém é mais inteligente, outro é mais bonito, outro está mais avançado na vida. E sem perceber, você ignora completamente o seu próprio caminho. A comparação constante distorce a realidade, porque você vê o resultado das pessoas e compara com o seu bastidor. Você vê o que elas mostram, mas sente tudo aquilo que você ainda não conquistou. E isso cria uma sensação constante de insuficiência. Com o tempo, isso começa a afetar não só o que você pensa, mas o que você faz. Você evita tentar coisas novas, evita se expor, evita correr riscos. Não porque não tem capacidade, mas porque tem medo de confirmar aquilo que já acredita sobre si mesmo. E quanto mais você evita, mais você reforça a ideia de que não consegue. E quanto mais reforça isso, mais difícil parece sair. É como se você se limitasse antes mesmo de tentar, só para não enfrentar a possibilidade de falhar. E assim, um ciclo começa a se formar. Você duvida de si mesmo, evita agir, não vê resultado. E isso reforça ainda mais a dúvida. Quanto mais você repete esse padrão, mais ele se fortalece. E chega um ponto em que parece que esse jeito de pensar é quem você é, quando na verdade é apenas um padrão que foi aprendido e repetido ao longo do tempo. Mas existe uma saída, e ela não começa tentando pensar positivo o tempo todo. Autoestima não muda só com pensamento, muda com ação. Muda quando você faz o que normalmente evitaria. Quando você cumpre pequenas promessas para si mesmo. Quando você começa a provar para você, através de atitudes que é capaz. Ninguém vai construir sua autoestima por você. E enquanto você esperar se sentir pronto, nada muda. Você não precisa se sentir confiante para agir. Isso é uma das maiores ilusões. A confiança não vem antes da ação. Ela vem depois. Cada pequena atitude que você toma, cada vez que você faz algo mesmo com medo, você constrói evidências de que consegue. E essas evidências começam a substituir aquela voz interna que te diminuía. Autoestima não é algo que aparece do nada. Ela é construída. É resultado de comportamento repetido. É consequência de você parar de se sabotar e começar, aos poucos, a agir a seu favor. No final, não é sobre se sentir pronto.
É sobre agir mesmo sem se sentir. Porque é assim que você deixa de ser refém da própria mente e começa a construir uma versão mais forte de si mesmo. A forma como você se vê influencia tudo, mas ela não é fixa. Ela pode ser reconstruída, não de um dia para o outro, mas todos os dias, com pequenas decisões, com pequenas vitórias, com consistência. Você não precisa esperar se sentir pronto, precisa começar. Porque é na ação que a sua percepção muda, e é aí que a sua autoestima começa a ser construída de verdade. Hoje, observe seus próprios pensamentos com mais atenção. Perceba como você fala com você mesmo, em quais momentos você se diminui e o que você está evitando por medo. E mais importante, faça algo pequeno que você normalmente evitaria. Não precisa ser perfeito. Precisa ser feito. Porque é assim que você começa a quebrar o padrão. Se essa transmissão fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa reconstruir a própria confiança. Às vezes, a pessoa que mais precisa ouvir isso é justamente quem mais se cobra em silêncio. Aqui a gente fala sobre disciplina, mentalidade e crescimento real. Se você quer evoluir todos os dias, acompanhe as próximas transmissões. Aqui a gente não finge confiança, a gente constrói. Até o próximo episódio. Juntos, vamos mais longe.